Hoje eu estou muito feliz por ter vindo aqui falar com vocês. E a gente vai falar sobre um assunto que é primordial na vida de quem quer prosperar, que é os princípios. Quais são os princípios que regem a sua vida? Então, dentro disso, é possível você ver um cristão e essa pessoa tem escassez na vida financeira, na vida familiar, no casamento, com os filhos, na saúde? Sim, nós vemos muitos cristãos que não seguem princípios bíblicos. Apesar de conhecer a palavra, apesar de conhecer a verdade, apesar de conhecer o fundamento, porque estudam, leem. E é possível um não cristão prosperar, ser feliz no casamento, ter uma vida com os filhos em abundância? Sim. Por quê? Por que esses sujeitos conseguem isso? Porque eles vivem uma vida baseada em princípios. Princípio, eles seguem esses princípios como regra de vida, de comportamento, mas ainda não é uma disciplina, não é por forma de disciplina, mas eles seguem um hábito, uma forma de vida, uma forma de viver a vida de uma maneira totalmente diferente da maioria e por isso tem prosperidade. Então, como a gente explica isso? Esses princípios são certos e trazem abundância, são garantia, tá? E onde estão esses princípios? O manual já lhe foi entregue, não é? Você tem ele, mas você não os vive. Às vezes as pessoas não sendo cristãos vivem. Então, mas o que é princípio? Então, dando uma pesquisada rápida no significado da palavra, a etimologia da palavra princípio, é uma conduta, é uma regra, é uma forma que lhe serve de base. É aquilo que vem primeiro e que não se desvia. Então, viver por princípios certos vai haver uma transformação na vida financeira, no seu casamento, na saúde, vai haver prosperidade. É certo e garantido, sabe por quê? Porque foi criado por Deus, pelo Criador, pelo nosso Senhor. Se não há prosperidade em alguma área da sua vida, é sinal que você não está seguindo alguns princípios. Você pode viver os princípios certos em uma área, mas pode deixar de vivê-los em outra área. Assim, você pode ter por vezes você prospera, você vai encontrar pessoas que prosperam no casamento, tem uma vida feliz no casamento, um casamento próspero, abundante, farto, mas na vida financeira ele tem dificuldades, ele é escasso na vida financeira. Então, o que nós viemos aqui hoje bater um papo, que é essa ideia? Quais são, ou qual é o princípio que você está violando na sua vida? Pois Deus faz chover para os justos e para os injustos. Isso é bíblico, está na palavra. Por que acontece? Porque há pessoas, mesmo sendo cristão, que não prospera, ou por vezes prospera em uma área da vida, mas não em outra. Então, investigando as pessoas de sucesso, e há pessoas no mundo que buscam isso incessantemente, né? São cientistas, pesquisadores que vão analisar a vida das pessoas de sucesso e eles descobriram que há 25 princípios que são como a pedra fundamental de toda pessoa de sucesso. Hoje nós vamos falar de alguns deles, tá? Então, quais são esses princípios, né? Essa é a ideia do nosso bate-papo. Então, primeiro princípio
que talvez seria a mãe, ou é a mãe de todos os princípios. Ele abre as portas, faz acessar o sobrenatural. Ele é o que vai reger a sua vida. É a gratidão. Você é grato? Você é grato por tudo aquilo que você tem? Tudo que você tem hoje, tudo que você possui, os seus bens, ou o que você conquistou até hoje. Você é uma pessoa generosa? Ou você tem dificuldade em ser generoso com as outras pessoas? Você tem dificuldade porque você acha que no final do mês não vai ter o dinheiro suficiente para pagar as contas. E isso pode lhe causar uma séria dificuldade, porque é a escassez. Ela traz a falta de gratidão. A falta de gratidão por tudo aquilo que Deus lhe deu de graça. Tudo aqui já estava. Toda a riqueza do mundo sempre esteve aqui. Nada foi feito novo. Todas as coisas, as árvores, ouro, pedras preciosas, o tijolo que é feita a sua casa, já aqui estava. Toda a riqueza do mundo aqui estava. Ela só troca de mãos em mãos, de geração em geração. Então, você é generoso, você tem gratidão para com Deus, você devolve a 10ª parte, você ajuda o seu próximo, ajuda de várias formas, né? Você ajuda ali prestando um serviço, você ajuda auxiliando ele. A falta de gratidão é um problema, ela vai te causar escassez. Isso é uma configuração mental que você criou no seu cérebro. Então, no seu cérebro, ele pensa que se eu não for generoso, se eu deixar guardar esse valor, pode me faltar, ou eu deixo de adquirir algum bem. Isso está errado. Até porque a generosidade é o que vai te trazer pessoas, né? O que vai te trazer conhecimento, experiência, sabedoria para ser próspero. Próspero no seu casamento, próspero na vida financeira, próspero com os seus filhos, na saúde. Tá? A outra questão é a humildade. Segundo princípio que nós vamos conversar. O diabo é o próprio orgulho. O orgulho é o antagonismo da humildade. O orgulho vai te destruir, o orgulho nos destrói. Ser orgulhoso por vezes vai te causar destruição em várias áreas. Orgulhoso no casamento com a sua esposa, com o seu esposo, orgulhoso com os seus parceiros, seus amigos. Então tem que tomar muito cuidado. Ele é escassez. O orgulho procede à queda, né? Ruína, destruição. A vaidade é o orgulho. Então o atalho é o orgulho. Zona de conforto é o orgulho, a falta de perdão, a autossuficiência, a ingenuidade, a insatisfação. O orgulhoso acha que ele conquista as coisas pela força do seu braço, pela força do seu conhecimento, pelas suas próprias forças. Toma muito cuidado, esvazie-se desse orgulho. Isso é uma configuração no seu cérebro que não te deixa soltar perdão. Perdoe aquele que te feriu, aquele que te falou alguma palavra ou te fez algo, perdoe. Tira isso do seu coração. Para de contar histórias para você sendo vitimista. Você fica escolhendo ser vítima das coisas. Coisas ruins acontecem para os bons, para os justos e para os injustos. Larga de ser vitimista. Você fica recontando histórias como aquela pessoa fez isso, aquele é situação, eu perdi o meu emprego por causa do meu chefe. Você fica apontando o dedo para as outras pessoas e para as situações da vida. Isso não vai te levar a lugar algum. Você tem que aprender com as situações. Elas servem, as histórias, as coisas do passado, você deve aprender com elas. Ela serve como um treinamento de vida, não como uma forma de você ser vítima do que aconteceu com você.
Aconteceu determinadas coisas porque você ainda não estava treinado para aquilo. Se você tivesse o treinamento adequado, se você tivesse o conhecimento, a experiência que traz a sabedoria, talvez seria de outra maneira. Então o orgulho, ele procede à queda. Então perdoe as pessoas, perdoe as coisas que aconteceu, se perdoe pelos seus erros, aprenda com eles, ganhe conhecimento, porque na próxima vez que tiver uma situação semelhante, você vai saber lidar de uma melhor forma, sem ofender. Que da sua boca só saia palavras de edificação, edifique as pessoas. Toda vez que você pensar em que vai sair uma palavra que vai causar destruição, segure ela na sua boca. Porque da boca só sai o que o coração está cheio. A palavra nos diz isso. Então, esvazie-se, perdoa, porque também se você não perdoar, você não será perdoado. Deus só vai te perdoar dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, se você perdoar o seu próximo. Então é uma lição grandiosa. Se esvazie-se desse orgulho, se esvazie-se de achar que só você está certo de todas as coisas. Não está. A empatia é se colocar no lugar do próximo, dentro da experiência e do conhecimento daquela pessoa. Então, por vezes, ela só te entrega o que ela tem de experiência, o que ela tem de conhecimento, o que ela tem de habilidade, de talentos naquele momento. Então, um outro princípio, tenha pessoas ao seu redor, viva em ambientes, tenha multidões de conselheiros, mas conselheiros que naquela área que você precisa do conselho é melhor que você. Não se rodeie de pessoas, ou não peça conselhos de pessoas que são piores que você naquela área. Esse ensinamento, esse princípio é bíblico. Salomão fez isso. Salomão, em uma das suas primeiras atitudes como rei, ele escolheu conselheiros, os mais inteligentes, os mais experientes do povo para ser seus conselheiros. E com isso ele teve um reinado próspero. Com isso o reino dele foi um reino que teve 40 anos. E o único reinado em Israel que não houve guerras. Israel sempre teve guerras em todos os períodos, até hoje inclusive. O único período que não houve guerra em Israel foi o período do reinado de Salomão. Por quê? Porque ele era o mais sábio. Quando Deus deu a oportunidade para ele de pedir alguma coisa, ele pediu sabedoria. E a sabedoria está em ouvir aqueles que conhecem mais em determinadas áreas do que você. Então, se rodeie de conselheiros, mas de conselheiros que conhecem mais. Não peça conselhos, volto mais uma vez, para aqueles que sabem menos do que você, que naquela determinada área que você quer pedir um conselho, seja financeiro, seja no seu casamento, seja com relação aos seus filhos ou à saúde, e está pior do que você. Não ouça conselhos de quem é pior do que você. O mediano, ele quer te trazer ao nível dele, ele não quer que você avance, porque quando você avança, quando você prospera, quando você é diferente, isso mostra o quanto ele é medíocre, o quanto o pensamento dele, as ações, o que ele fala, o conhecimento dele é medíocre, é mediano. Então, ouvir feedbacks, quem ouve repreensão, obtém entendimento, exortação, ouça as pessoas, aqueles que de verdade, não aquele elogio falso, aquele que vai te falar que não, você é fantástico, mas a vida é assim, acontece, os problemas acontecem para todos, mas ouvir feedback daquele que te fala a verdade, porque a verdade te transforma, a verdade é que te salva. Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. Se não for através dele, você não chegará ao céu. Você não será filho da aliança. Então, toma rumo na sua vida, endireita os seus caminhos,
Converte esse pensamento. Arrependa-se dos seus erros, e arrependimento é a metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a mudança de pensamento. Metanoia é quando você percebe que você está andando em um caminho e esse caminho está errado. Então você converte, você muda a rota. É uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, a mudança de rota vai te fazer prosperar em todas as áreas. A área espiritual, na área emocional, na inteligência intelectual, ou seja, com a sua família. Você vai ter uma família próspera que serve ao Deus Altíssimo. Você vai ter filhos que prosperam, que são educados. Não deixe seus filhos serem educados pelo mundo. Quem tem a responsabilidade de educar os seus filhos são os pais, principalmente o pai. O pai é o governante da casa. A mãe tem funções de igual valor, mas diferente. Ela que suporta a casa. Ela é o fundamento da casa. Por isso a mulher sábia edifica a sua casa e ela transforma aquele homem e ele avança, ele sobe. Mas a mulher que é tola, ela destrói a sua casa. A mulher é o fundamento da casa, ela é a base. O homem é o governante da casa. Deus te fez a imagem e semelhança, está lá em Gênesis, imagem e semelhança dele, para governar sobre os animais, para governar sobre a terra. Então governe, você não governa nem a sua vida, você não consegue governar os seus pensamentos, vive no passado ou vive no futuro. Que quem vive no futuro é ansioso, então por medo de não ter dinheiro, de não ter determinada situação, você por esse medo deixa de prosperar, deixa de investir em você, não faz um curso, ou não é generoso com o próximo, não dá o seu dízimo, não faz a oferta na sua igreja. Não importa qual igreja, eu não estou dizendo aqui sobre católico, evangélico, ou o que seja, não é isso que eu estou dizendo. Não seja religioso, defensor de placa. Cara, estude a palavra lá no manual de comportamento, de conduta e de salvação. Você tem toda a possibilidade, tudo já foi lhe entregue. Você depende de você. Sorte não existe. As pessoas ficam esperando pela sorte de ganhar na Mega Sena. As pessoas ficam esperando que dobram o seu joelho e oram a Deus pedindo situações, mas não plantam. Certa vez, há uma história, que certa vez um sujeito era um náufrago, estava no mar em sua boia para morrer, temente a Deus, cristão, e orava e pedia a Deus para Deus salvar, e ele com fé acreditava naquilo. Ele acreditava que Deus ia salvar, ia fazer o milagre dele. Então, passou o primeiro navio no alto mar. Vamos, vou te resgatar. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Logo depois vem o segundo navio. E a mesma situação, ele também não quis. Passou um terceiro navio e ele também não quis, porque Deus ia fazer um milagre e ele ia ser salvo. Então ele morreu. Chegou aos céus, tendo tete a tete ali com Deus, ele pergunta, por que você não me salvou? Sou tão temente, obedeço às suas ordens, sou temente a Cristo, sigo os... E aí Deus vira para ele e fala assim, mas eu te enviei 3 navios e você escolheu não ir, o que você queria mais que eu fizesse? Então toma cuidado, você tem que plantar, você tem que orar, mas você tem que plantar. Se você plantar, Deus faz florescer. Se você buscar, se você bater, a porta será aberta. Mas se você ficar parado, sem fazer nada, sem buscar conhecimento, sem buscar aprendizagem naquela atividade, naquele ramo para onde você deseja ir, você não vai conseguir. Então pare de ficar inerte. Pare de esperar que vai acontecer as coisas para você do nada. Ou você vai ganhar na Mega Sena com o bilhete rolando na rua que você vai achar. Não vai acontecer. Tenha propósito na sua vida. Sua vida tem que ter um porquê dela. Qual é o propósito? Qual é o caminho que você quer seguir? Então, com tudo isso,
Tem outros tantos princípios que hoje a gente não vai conversar. Em outros vídeos a gente bate um papo sobre eles. Mas a ideia hoje é te dar um norte. Te dar um norte. Acredite em você e acredite em Deus. Tenha fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Então arrisque-se também. Aponte-se. Saiba o seu propósito. Pense nisso. Analise o seu propósito. E é por isso que há cristãos que não vivem a prosperidade. E há também não cristãos que têm prosperidade na vida financeira, no casamento, na saúde, com os filhos, em todas as áreas. Você está deixando, você está violando os princípios. Ou às vezes você segue os princípios em uma determinada área e deixa de seguir em outra. Pensa nisso, reflete sobre isso. Deixe seus comentários. Tem um canal do YouTube, segue lá, Marcos Cremonese, você vai me achar lá. A gente está começando um movimento de transformação. Transformação. Vem comigo. Seja parte desse ambiente. Seja parte desse ecossistema que vai transformar pessoas.